estamos aqui novamente na nossa escola dominical online, e 16 de agosto, e eu quero então cumprimentar a todos que nos assistem nesta manhã e dizer que nós continuamos com a nossa lição, a revista Expressão, e cujo tema do trimestre é Igrejas em Apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já vimos, então, nas 7 primeiras lições, nas 9 primeiras lições, o que Jesus quis comunicar às igrejas do Apocalipse, através do apóstolo João, com relação a advertências, com relação a reprovações que ele viu na vida daquela igreja, na vida daqueles membros da igreja, e embora também tenha tido elogios, né? Não foi só reprovações, mas nós vemos para algumas houveram elogios e reprovação, para outras só elogios, e a última que nós vimos semana passada, com o presbítero Plínio nos ministrou, foi para a Laodiceia, que nós já vimos que só apenas reprovação. E nós vamos estar vendo na sequência, então, agora, alguns textos bíblicos, isso aí inclusive o presbítero Plínio também já avisou a vocês, né, que nós estaremos estudando alguns textos bíblicos em que Jesus, durante o seu ministério, ele se preocupou também em exortar, em reprovar o estilo de vida, a conduta de vida cristã daqueles discípulos, daqueles homens e da igreja da ocasião, que era representada pela igreja judaica e seus líderes, né? A conduta errada, a conduta não demonstrando a presença de Deus na vida deles, o amor de Deus na vida deles, mas que viviam muitas vezes apenas de uma fachada, de uma aparente religião. Então, a nossa lição hoje então, é a de número 10. Cristo inspeciona a sua igreja. No primeiro momento, quando eu vi o título, achei assim, não é aquele título que logo comunica, né, o assunto de uma forma mais clara da lição. Mas, na medida que a gente vai estudando, a gente vai entender por que diz o autor que Cristo inspeciona a sua igreja. E, a título ainda de ilustração, existe um dito popular que as aparências enganam. E esse ditado popular significa que muitas vezes julgamos uma pessoa de um jeito e ela mostra ser de outro. Por isso, ele nos ensina que a essência das pessoas é mais importante do que a aparência. A essência das pessoas é mais importante do que a aparência. E é basicamente isso, irmãos, que nós vamos estar vendo nesta lição de hoje, quando Jesus quer comunicar aos seus discípulos e, consequentemente, aos líderes religiosos daquela época, daquela ocasião, o perigo, ou seja, de viver apenas de aparência. Essa expressão está relacionada com outras muito populares. Quem vê cara não vê coração, e o hábito não faz o monge. E nós vamos ter 2 textos aqui que eu gostaria de estar lendo com os irmãos. Se quiserem abrir suas Bíblias, é Mateus 21, de 18 a 22, e Marcos 11, de 12 a 14, que é o texto principal hoje da lição. Eu quero, antes, ter uma palavra de oração, antes de nós darmos continuidade ao nosso texto. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela bênção, e mesmo através da internet, estarmos em nossas casas, mas temos o privilégio e a bênção de podermos estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, dos Teus ensinos. Que realmente, Senhor, essa palavra, esse ensino possa vir de encontro ao nosso coração, à nossa mente, Senhor, e que o Teu Santo Espírito em nós produza resultados de a vontade de querer estar vivendo, ó Pai, dentro da Tua vontade, dentro dos Teus ensinos, de acordo com o que Tu tens
nos mostrado através da tua palavra, do teu ministério. Nós te oramos e te agradecemos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto, então, de Mateus diz que Jesus, ele estava em Betânia, veio para Jerusalém, e quando ele acordou, cedo de manhã, então o verso 18 diz, Mateus 21, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Vamos passar agora ao texto de Marcos, que também basicamente fala a mesma coisa. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isto. A lição, ela começa, o autor diz assim, estamos diante de um milagre estranho. E, irmãos, se a gente pensar bem, né, quando a gente lê o texto, né, e até falar em milagre, porque a gente espera que milagre seja uma coisa boa, né, que aconteça alguma coisa, a cura de alguém, Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas na Bíblia, curou alguns, né, então sempre o milagre é atrelado a alguma coisa positiva, uma coisa boa. Mas, curiosamente, o nosso texto aqui e a nossa lição, e o autor dela coloca que estamos diante de um milagre estranho e que Jesus se mostra indignado por uma figueira não ter frutos fora da época, né? Então, primeiro a questão aí é Jesus, o texto diz que ele vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então, nós vemos que como havia folhagem e Jesus estava com fome, veio-lhe a esperança de quê? De achar figos. Agora, teria sido esse o sentimento de Jesus? Indignação? Teria sido essa maldição uma manifestação da sua ira? Charles Spurgeon, ele chamou este milagre, e aí quando a gente fala dos milagres relatados no livro de Marcos, nós sabemos que são 18 milagres, e este é o último, e curiosamente um milagre que na realidade não é um milagre para uma coisa boa. E nós vemos que como se fosse uma parábola dramatizada, ou seja, Jesus viu naquela ocasião, então, acreditamos, uma oportunidade de ilustrar um grande ensino aos seus discípulos e que ficou registrado para nós, ou seja, um milagre que é ao mesmo tempo uma parábola. E aí, tentando entender um pouco mais o texto, quando nós vemos, inclusive, a figura de uma árvore, de uma figueira, nós sabemos que tanto a figueira quanto a oliveira eram árvores que de alguma forma simbolizavam a nação de Israel. Então, acreditamos e cremos que Jesus utilizou justamente por ser aquela árvore, aquela planta, né? Ela tinha uma coisa que pudesse representar a nação de Israel. E Jesus se apresenta neste momento, primeiro, com poder, ao fazer o que fez. Ou seja, quando ele, aproximando-se, viu que ela não tinha frutos, né? Ele então disse que ela nunca mais produziria frutos e fez com que ela morresse. Então, isso é uma das verdades que nós temos que entender e reconhecer no texto. Segundo, ilustrar que uma das verdades mais profundas do cristianismo é que sem frutos nós não podemos agradar ao Senhor Jesus, não podemos agradar a Deus. Então, é isso aí que nós vemos só nessa leitura dessa primeira parte do texto, quando diz que Jesus avistou a figueira, esperava que fosse encontrado frutos nela, e quando ele não encontra, né, nós vemos então o que acontece àquela figueira. Uma vez que não era tempo de figos, realmente não era de se esperar que fossem encontrados figos naquela figueira. Mas aquele momento deveria estar próximo da Páscoa, em abril.
E os brotos das figueiras estariam prontos para ser colhidos entre maio e junho. E, no entanto, havia algo em comum nessa figueira. Ela apresentava muita folhagem. E o texto diz: e vendo Jesus uma figueira com folhas. E os frutos, nós sabemos, no caso da figueira, nascem junto com a folhagem ou até antes. E aí, diz o texto que Jesus estava com fome e por isso foi inspecionar, foi olhar, foi ver aquela figueira na esperança de encontrar alguma coisa, mas ficou desapontado quando ele não encontrou os frutos naquela figueira, que se mostrava, pelo menos aparentemente, que deveria ter frutos, já que ela tinha folhagem externamente e de longe ela apresentava essa característica que poderíamos deduzir então que ela devesse apresentar frutos. E, contrariamente, para desapontamento do próprio Senhor Jesus, ele não encontrou frutos naquela figueira, naquela árvore. E aí nós vamos ter, eu diria, a primeira lição com relação ao que está aí no texto. Cuidado para não vivermos de aparência. Muitas pessoas que se declaram cristãs aparentam ter um compromisso sério com Deus e com a fé cristã. Professam a verdade, a verdadeira religião e amor a Jesus, mas no momento de suas crises de relacionamentos, nos seus crises financeiras, da vida em geral, recorrem muitas vezes, inclusive, a soluções antibíblicas. Primeiro, porque não sabem manusear a Escritura. Segundo, porque quando sabem o que devem fazer, não o fazem. Preferem dar mais atenção aos seus interesses egoístas. É possível que por algum tempo as pessoas consigam enganar a igreja e os irmãos, mas isso não dura muito tempo. Viver de aparência como aquela figueira não impressiona todas as pessoas o tempo todo, muito menos aquele cujos olhos atravessam os corações e investigam as intenções e as motivações do coração. Deus não pode ser enganado nem por pouco tempo. Então, muitas vezes, irmãos, o que o texto da lição está nos dizendo é que, às vezes, muitas pessoas que nós encontramos, convivemos no nosso dia a dia, nas nossas igrejas, e às vezes, se bobear, nós estamos vivenciando isso, estamos vivendo apenas de aparência. Porque quando vêm as crises, quando vêm as provações, quando vêm as dificuldades, quando vem a escassez, quando vem todo tipo de coisa, muitas vezes, e essas pessoas não demonstram que têm realmente uma fé no Senhor Jesus, fé no Deus que pode todas as coisas. Então, nós vemos que viver de aparência acarreta pelo menos 3 pecados. A lição nos elenca o pecado do orgulho, o pecado da mentira e a hipocrisia. E sobre o orgulho, porque você faz se superestimar, ou seja, aquela pessoa que ela começa a acreditar, ou seja, que ela está vivendo uma verdadeira religião, que ela está demonstrando muitas vezes só de aparência, e aí viver de aparência ilude o viver em concorrência com outras pessoas. E aí essas pessoas, muitas vezes, querendo mostrar que tem uma família bem equilibrada, que tem toda uma situação de vida, do ponto de vista de toda a sua estrutura, que está tudo bem, aparentemente. Mas quando acontecem as crises, essas pessoas, elas não mostram que têm a fé no Senhor Jesus, que não demonstram que têm a coerência cristã para vivenciar mesmo essas questões. Então, o orgulho é uma postura que muitas vezes... E nós vimos isso também no relato bíblico daqueles líderes da época que se demonstravam orgulhosos. Nós vemos também que a mentira está em você aparentar aquilo que não é e não tem. É comum desconsiderar virtudes e amar a aparência das pessoas. Buscar ser virtuoso hoje em dia gera até deboche. Ser honesto, um homem de uma mulher só, ou mulher de um homem só, viver com modéstia e moderação, adquirir um palavreado respeitoso e honorável, ser cortês, tudo isso não parece muito legal muitas vezes,
para aqueles que às vezes procuram viver essa vida que o Senhor Jesus nos chama a viver. E aí, muitas vezes, as pessoas começam a fazer uma imagem de si mesmas, demonstrando muitas vezes que têm a sua fé no Senhor Jesus, que amam o Senhor Jesus, mas que no fundo, elas não conseguem viver isso no dia a dia, nos relacionamentos que têm com o seu próximo. E aí, irmãos, a mentira é uma ilusão que a pessoa escolhe viver. Ela mente para os outros e para si mesma, sugerindo possuir um caráter que nunca teve. E a crise vem cedo, porque a mentira tem um prazo de validade muito curto, muitas vezes em muitas vidas. Logo, tais pessoas se ressentirão porque não têm a reputação que desejavam ou as amizades que ambicionavam. A mentira é uma fumaça que só espera o sopro da verdade para se dissipar. A mentira não passa de folhagem. Mas nós temos ainda um terceiro tópico dessa questão de quando temos apenas a aparência e não temos o interior realmente verdadeiro, é a hipocrisia. E o texto diz que a hipocrisia é a arte de atuar. E nós sabemos, e a Bíblia nos dá conta disso, que os fariseus eram verdadeiros e incomparáveis artistas, porque eles arrancavam suspiros de admiração do povo quando se colocava nas esquinas para orar, quando levantava a voz a sua retórica e discursos inflamados de amor à devoção à lei de Moisés. Quem vive de aparência não pode ser servo de Cristo. Gálatas 1,10, Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E é recusado por Deus quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me pareciam ser alguma coisa e nada me acrescentaram. Isso nós vemos em Gálatas 2, de 4 a 6. Quem vive de aparência será tão temporário quanto este mundo. A aparência deste mundo passa. É o que nós vemos em 1 Coríntios 7, no verso. E o que nós podemos, então, também observar é que o Senhor Jesus conhece a natureza humana, como ele conhecia, e ele de longe, quando ele vê aquela figueira e ele chega, ele era o próprio Deus e ele sabia das condições daquela figueira. Então, é assim que Jesus também, quando nos vê de longe, ele conhece a nossa natureza. Primeiro porque ele é Deus. Segundo porque ele também foi tentado em todas as coisas como nós, mas com uma diferença, sem pecado. Mas tendo sido tentado em todas as coisas, ele sabe o que é ser tentado pela aparência dos homens também. A diferença é que ele nunca cedeu a ela, mas manteve-se com a mente ocupada em agradar somente ao Pai e servir ao próximo, não como nós fazemos, vacilando muitas vezes, quando nós caímos e reaprendemos, mas com a perfeição que o Senhor Jesus, na sua vida, nós não somos capazes. Por ter vencido a tentação de mostrar apenas folhagens, Jesus não só entende a nossa tentação, mas também nos garante o seu poder para vencê-la. Ele sabe o quanto a aparência deste mundo, ele sabe o quanto as pessoas, as amizades e as autoridades exercem influência sobre nós. Ele sabe que somos pecadores, ele sabe que nós precisamos estar constantemente presos a ele. Em João 15, 4, nós vimos a necessidade e a exortação que nós temos que permanecer em Jesus. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Esse é um texto bastante conhecido, irmãos, e que realmente, ao contrário desta milagre, dessa parábola da figueira, em que mostra que aquela figueira ela apenas tinha aparência e que ela não estava ligada no caso, à vida que é o Senhor Jesus, ela não dá frutos, ela é identificada pelo Senhor Jesus. Aqui em João 15, 4, nós somos chamados, nós somos
convidados a estarmos enxertados, ou seja, na vida que é Jesus. Porque assim nós podemos, quando estamos em contato, nós estamos em comunhão, como estamos vivendo a vida que Jesus nos chama, nós somos, então aí sim nós poderemos produzir frutos, né? Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então essa é uma observação que Jesus, no caso da figueira, ele percebe que ela só tinha aparência, então ela tinha que ser cortada. Inclusive aí há uma ação de Jesus, ou seja, nesse sentido. E nós vemos então agora aí basicamente que Jesus de alguma forma estava inspecionando, ou seja, nós podemos conseguir imaginar o olhar de Jesus sobre essa figueira e pensar que também o olhar de Jesus sobre as nossas vidas. Pensar que Jesus está olhando para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente, para os nossos pensamentos. E aí nós nos lembramos, por exemplo, da figura de Pedro, quando negou a Jesus pela terceira vez. O texto diz que quando o galo cantou, o Senhor Jesus, lá em Lucas 22, no verso 61, diz: o Senhor Jesus fixou os seus olhos em Pedro. E aí nós vemos que Pedro se lembrou de que ele foi alertado de que ele o negaria. Naquela inspeção, naquele olhar de Jesus, naquele momento, levou diferentemente desta figueira que foi observada, que foi vista, que foi tocada pelo Senhor Jesus. Pedro levou a ele a um amargo arrependimento, ele sentiu uma dor e uma angústia indescritíveis, conhecidas somente por aqueles que se arrependem com tristeza dos pecados cometidos contra o seu Senhor. Em seu caso, os olhos de Jesus, o olhar de Jesus, o levaram a uma mudança, ou seja, a transformação e o arrependimento. Não foi assim o olhar de Jesus para aquela figueira. Jesus poderia tê-la transformado, tê-la feito frutífera, mas ele falava de um julgamento eminente. E aí há uma diferença em que nós vemos quanto o Senhor Jesus nos toca, e nós estamos ainda vivendo esse tempo em que Jesus está olhando por nós, está inspecionando a nossa vida, está prescrutando a nossa vida, está sondando a nossa vida. E assim como Pedro, houve uma mudança, porque o Senhor Jesus, Pedro realmente se arrependeu, mas no texto que nós vemos aqui, fala de um tempo em que não haverá chance. Ou seja, aqui esse olhar de Jesus para aquela figueira, que poderia ter sido transformada, mas ele falava ali de um julgamento eminente, de um momento em que não haverá mais oportunidade ou chance de se arrepender. Ou seja, Jesus retratou naquela figueira o olhar de inspeção que ele dirigirá a cada um de nós no dia do julgamento. Aquele que hoje se gaba da aparência, que confia em suas folhagens, que se protege em sua prosperidade, em sua saúde ou inteligência, ou até mesmo em sua religiosidade, está perdido. O que acredita que por ser membro de uma igreja, o que acredita que cantar louvores e fazer longas orações estará salvo, está perdido. Essa pessoa está próxima de um grande desapontamento ao perceber que não é e nunca foi o verdadeiro Filho de Deus. Do mesmo modo como Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti, assim a qualquer instante ele poderá dizer para aqueles que confiam em si mesmos e se orgulham de si mesmos, nunca mais nasça fruto de ti. E fazer essas pessoas secarem para sempre. Era esse o perigo que as igrejas da Ásia, com exceção apenas de Esmirna e Filadélfia, estavam correndo. Ou seja, o perigo, dessa aparência, de uma vida apenas de aparência. É isso que Jesus, nessa parábola, nesse milagre da figueira, ele quer exortar. Porque ali está mostrando que haverá um tempo em que o Senhor Jesus não terá mais chance de mudar e de reverter o que está acontecendo. Jesus, então, vai julgá-lo, vai julgar a cada um de nós. E ele colocará plena luz à sua vida, a minha vida, a sua vida. Todos os seus segredos e mistérios estarão estampados diante dos seus olhos. Então, irmãos, hoje é o dia em que nós devemos nos preocupar com isso.
Hoje é o dia em que o olhar de Jesus poderá levar-nos a um arrependimento verdadeiro. Nas lições anteriores, nós destacamos a inspeção de Cristo sobre as igrejas da Ásia, o que nos serve de modelo para entender que, da mesma maneira, Jesus mantém o seu olhar também prescrutador sobre cada igreja espalhada pela terra, o olhar sobre cada um de nós, seus filhos, seus discípulos. E a grande realidade é que nós vemos que a minoria permanece fiel, enquanto a maioria insiste no pecado. E muitas vezes nós temos que tomar cuidado se nós não estamos nessa minoria ou nessa maioria. Se assim for, que sejamos a minoria aprovada pelo Senhor. Temos que ter a consciência de que o olhar dele está nesse instante sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E nós temos que pedir só que nós não resistamos, não tentemos esconder o que ele já conhece sobre cada um de nós, as nossas realidades, a nossa verdadeira situação espiritual. Não possamos nos fazer desentendidos com o Senhor. Ele pode nos prescrutar, pode nos sondar, pode nos inspecionar, pode nos olhar como fez para aquela figueira, ou como fez para Pedro. Para Pedro ainda houve tempo e Pedro se arrependeu amargamente. A figueira está representando um tempo que não haverá mais chance de nós, de alguma forma, estarmos mostrando que nós não temos aparência, mas nós temos realmente no coração o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos purificará, ele mesmo se encarrega de limpar o nosso coração, de tornar a nossa vida cristã, inclusive a despeito das dificuldades, a despeito das provações, ele pode nos dar condições de que nós possamos passar por este mundo. Não é assim que ele diz que nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E ele tem todo o interesse em fazer isso, porque veio para nos salvar, veio para nos livrar da condenação resultante dos nossos próprios pecados. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos, através desse milagre estranho, né, que possa parecer diferente do que nós vemos dos outros milagres de Jesus, mas que essa lição de que nós precisamos não viver de aparência, mas vemos da realidade das nossas vidas, de sermos verdadeiramente filhos de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.